Bom, meus amigos, boa noite. Amigos de casa, obrigado pela companhia. Mais uma aula da nossa Lei 8.112 e, claro, também aqui pareando com alguns aspectos constitucionais da administração pública na Constituição Federal, bem como a parte referente a servidores. Hoje a gente vai começar a falar sobre outro assunto importante dentro do estudo da Lei 8.112. Na aula passada, a gente, além daquela parte introdutória, envolvendo não apenas a gente, mas como também a aplicação do regime jurídico de servidores federais, a Lei 8.112 de 90, a gente também falou sobre alguns aspectos importantes, a definição de servidor, de cargo público, falamos de cargo em comissão, de cargo efetivo, diferenciamos o cargo em comissão da função de confiança, falamos sobre concurso público, requisitos básicos para investidura em cargo público, então falamos sobre diversas questões importantes, tópicos importantes, naquela parte inicial de estudo do 8.112. A aula de hoje é uma aula um pouco mais pesada. Não pesada no sentido de ser um assunto ruim. Pelo contrário, isso é a tua caminhada até você ingressar no cargo público. Eu digo um pouco mais pesada porque existem assuntos mais densos da gente falar hoje. A gente vai falar sobre nomeação, posse, exercício, estágio probatório, estabilidade. Então, tem vários tópicos importantes. Na sequência, formas de provimento, formas de vacância, dentre outros assuntos, ok? Então, hoje, a aula vai ser bem pesada de conteúdo, tem bastante coisa para a gente trabalhar e, quando necessário, não se esqueça, quando necessário, claro, a gente vai visitar a Constituição Federal também, porque lá do 37 ao 41 da Constituição tem muita coisa que a gente precisa parear com o estudo da Lei 8.112. Beleza? Então, vamos começar. Já anota aí, nomeação, posse e exercício. Vamos lá. A gente começa agora a estudar essa parte referente à nomeação, posse e exercício. Ô, Mota, você vai falar de quê aí? Bom, tem vários tópicos importantes aqui para a gente falar. Na aula passada, quando a gente começou a falar sobre aquela parte introdutória da Lei 8.112 de 90, ali você percebeu que, a partir do momento em que você sabe o conceito de servidor, a gente viu que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí eu disse para vocês, a investidura ocorre com a posse. Veja, aqui está escrito posse, mas aqui não basta que você saiba o que é a posse. Existem outras questões importantes. Quando eu sou nomeado, eu preciso tomar posse depois. Qual é o prazo para isso acontecer? E se passar o prazo da nomeação até a posse, e eu perder o prazo para poder tomar posse, o que vai acontecer comigo? Serei exonerado? Não serei? A nomeação tornada sem efeito? Eu já virei servidor? Não virei? Tudo isso a gente precisa saber. Depois que você toma posse, você precisa entrar em exercício. Tem prazo para isso? E se eu perder o prazo, o que vai acontecer comigo? Quando eu entro em exercício, eu começo então a trabalhar. Começa então um período de avaliação chamado estágio probatório. Que fatores vão ser avaliados durante o estágio probatório? Durante o estágio probatório, eu posso ocupar um cargo em comissão ou uma função de confiança? Eu posso tirar alguma licença no estágio probatório ou não posso nada no estágio probatório? Tudo isso é importante. Aquisição de estabilidade. O que é necessário para adquirir estabilidade? Quais são os requisitos? Tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Então, a aula de hoje é uma aula essencial, daquelas que a gente fala de assuntos que tem cara de prova, cheiro de prova, aroma de prova. E tratando aqui, caindo na prova, se Deus quiser, aparecendo isso do jeito que a gente estiver falando aqui, você já sabe qual é a bolinha que a gente pinta. Estou falando isso desde a aula passada. Minha função aqui é, claro, a matéria é gigante, 8.112, tem mais de 200 artigos, é otimizar, colocar isso aqui no quadro esquematizado, para na hora da prova, se ele montar uma situação, passando por isso que a gente colocou, você marcar a bolinha certa e, se Deus quiser, mandar para a gente a foto de posse. Beleza? Então vamos começar a trabalhar. A gente começa então a falar agora sobre nomeação, posse e exercício. Mota, isso aí é contextualizado com o que você terminou de falar na aula passada? É, porque na aula passada, vocês devem se recordar, além da definição de servidor e de cargo público, a gente falou um pouco sobre concurso público. A gente sabe que o concurso público deve ser de provas ou provas e títulos. E claro, para ingressar no cargo efetivo, que é o que vocês estão pleiteando, se você está estudando para técnico do INSS, trata-se de um cargo efetivo, você não consegue entrar no INSS para exercer o cargo de técnico apenas colocando um currículo. Você tem que ser aprovado no concurso público.
Esse concurso público tem prazo de validade. Também sabemos, o concurso público tem prazo de validade. Segundo a Constituição Federal, eu não me refiro especificamente ao concurso de vocês, mas sim à previsão constitucional. Segundo a Constituição Federal, o prazo de validade de um concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Então, se o prazo de validade inicial é de 6 meses, a prorrogação só pode acontecer uma vez por mais 6 meses. Se o prazo de validade inicial é de 1 ano, a prorrogação, caso aconteça, só pode acontecer uma vez por mais 1 ano. Isso tudo a gente falou anteriormente. Beleza, vamos imaginar. Você realiza o concurso público realizado, saiu a lista de aprovados. Quando você olha a lista de aprovados, um nome muito familiar está lá, o seu. Aí você olha, dá aquele sorriso como você deu agora, gostei da confiança. Dá aquele sorriso e fala assim, caraca, não acredito, mano, passei no concurso. Aí, claro, você comemora com as pessoas que obviamente torceram por você. Isso é uma coisa importante, A gente não está sozinho, tem sempre alguém torcendo pela gente. Claro que no caminho, às vezes, a gente encontra os pedregulhos, né? Tem sempre um ou outro que, vai colocando dificuldade no teu estudo. Pois bem, mas faz parte, a vida é assim mesmo, altos e baixos, não tem estresse, tem que passar por isso e continuar estudando. Pois bem, saiu o teu nome na lista de aprovados. O concurso, então, é homologado. O que é homologação? O ato de homologação é um ato administrativo vinculado onde você reconhece a validade de um certame. Então, toda vez que você ouvir esse termo, o concurso foi homologado, a licitação foi homologada. O que é a homologação? É um ato administrativo unilateral e vinculado, onde a administração reconhece a validade de um certame, reconhece a validade de um ato jurídico. Veja, num concurso público, você tem várias fases, vários passos, até que no final, divulgada a lista de aprovados, no Diário Oficial, é publicado o ato de homologação. Quando o poder público publica o ato de homologação, o que ele está fazendo? Reconhecendo a validade daquele certame, validando aquele certame. Ficou claro? Isso é o que a gente chama de homologação. Não esqueçam, o prazo de validade não começa a correr antes do concurso ser homologado. Enquanto não houver homologação, o prazo de validade não está correndo. Tem gente que acha que a validade começa a correr da prova. Está errado. Espera aí, não é nada. Pô, Mota, eu fiz a prova em novembro, dezembro, até agora não chamou ninguém. Você sabe o que está acontecendo? Sei. A validade talvez não tenha sido iniciada. Se não houve início da contagem do prazo de validade, é porque o concurso público ainda não foi homologado. Enquanto não houver a homologação, o prazo de validade não começa a correr. Vamos imaginar, foi publicado o seu nome no Diário Oficial e aí o concurso foi homologado. Começou a contar o prazo de validade. Na primeira leva de convocação, publica-se no Diário Oficial o seu nome. O que acabou de acontecer ali? É nesse ponto que a nossa aula começa. Por quê? Porque aqui se acaba de acontecer, veja, a publicação do seu ato de provimento no cargo, se ocorre a publicação do ato de provimento no cargo, você acaba de ser o quê? Nomeado. Já guardem isso aqui. A nomeação ocorre com a publicação do ato de provimento no cargo. Esse é o momento que vocês estão esperando. Além, claro, do seu nome ser publicado no Diário Oficial, na lista de aprovados, não é só isso que você deseja. Ah, meu nome está na lista de aprovados. Beleza, e se acabar a validade e você não for chamado? Veja, então, é mais do que isso. Figurar o nome na lista de aprovados, ótimo. Concurso homologado, começou a contar o prazo de validade. Qual é a tua expectativa agora? Torcer para que você seja o quê? Nomeado. Então, a nomeação, ela vai ocorrer com a publicação do ato de provimento no cargo. Ficou claro? Isso é o que a gente chama de nomeação. Uma vez nomeado, você precisa tomar posse. Outro ponto importante. Uma vez nomeado, você precisa tomar posse. Certa vez fiz essa pergunta na sala de aula. Uma vez nomeado, você precisa tomar? O aluno respondeu, todas. Ele não está errado. Cá entre nós, ele não está errado. Mas na prova, sugiro responder isso aqui. Acho mais indicado. Uma vez nomeado, você precisa tomar posse. Veja, se a pessoa foi nomeada e ela não tomou posse, vamos pensar, já posso chamar essa pessoa de servidor público?
Não posso. Porque lá na primeira aula, e olha, eu estou desde o primeiro encontro falando isso, o estudo do direito é uma brincadeira de Lego. Cada aula tu vai pegando uma informação e vai encaixando nas outras. Na aula passada, a gente definiu o servidor público. Se você não souber a definição de servidor, você erra o momento em que você vira efetivamente servidor público. Porque, veja, na aula passada, quando a gente definiu o servidor, qual foi a definição que a gente colocou ali? Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E eu disse para vocês, nos primeiros minutos de aula, quando eu comecei a falar do 8.112, porque antes disso fizemos uma introdução à parte de agente, nos primeiros minutos que a gente começou a falar da 8.112, eu disse para vocês, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Mas eu disse também que a investidura só ocorria quando você tomasse posse. Então veja, se você foi nomeado e não tomou posse, você ainda não pode ser chamado de servidor. Por quê? Porque a posse é exatamente o momento em que você tem a investidura no cargo. Então, a investidura no cargo se dá com a posse. Enquanto você não tomar posse, você não está investido no cargo. E se você não está investido no cargo, você não pode ser chamado de quê? De servidor. Servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Todo mundo está comigo até aqui? Então, você passou no concurso, saiu lá a lista de aprovados, você está comemorando junto com as pessoas que você ama, as pessoas que torcem por você, aquela coisa toda, e fala assim, pô, legal, só a lista de aprovado. Vê isso, publicou o ato de homologação. Se o concurso foi homologado, começou a contar a validade. A partir desse momento, a qualquer momento, você pode ser convocado. Ok? A partir desse momento, qualquer momento, você pode ser. Às vezes demora, às vezes não demora. Isso é sempre uma instrução que eu faço para os alunos. Se o teu objetivo é entrar no serviço público, independentemente do cargo, agora essa é uma boa oportunidade de fazer esse concurso aqui. Passou o concurso público, fui aprovado. Cara, você pode ter sido o primeiro colocado no concurso. Aproveite o conhecimento que você tem para continuar estudando. Eu sempre falo isso para os alunos, a não ser que seu objetivo seja só aquele concurso. Não, eu só quero o INSS. Diferente do INSS, eu não quero nada. Então, passou esse concurso, eu não quero estudar mais não. Eu vou ficar esperando. Beleza. Agora, se após o INSS você fala assim, cara, nesse concurso eu já fiz o que tinha que fazer. Deixei meu nome na lista de aprovado. E agora, qual é o próximo passo? Vamos tentar um outro concurso também. Então, continue estudando. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que o primeiro colocado esteja aqui na sala, às vezes demora para a pessoa, para homologar o prazo de validade, e aí o concurso demora um tempo para chamar. Já vi concurso público que o primeiro colocado demorou quase 1 ano para ser convocado. E tem gente que precisa logo do cargo, porque tem uma situação pessoal que, puxa vida, caraca, quanto mais rápido me chamar, melhor, porque o trabalho que eu estou está oscilando, pô, eu estou desempregado, eu estou sem grana. Então, continue. Enquanto você não tomar posse, meu filho, estude, o máximo que você puder. Pois bem, fui nomeado. Mota, publicaram o ato de provimento no cargo, fui nomeado. Beleza, virou servidor? Não, porque servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E só efetivamente estarei investido quando eu tomar posse. Mota, tem prazo para tomar posse? Tem sim. O prazo para poder tomar posse é de 30 dias. O prazo para tomar posse é de 30 dias. Fui nomeado, prazo de 30 dias para poder tomar posse. Mota, e se passar o prazo de 30 dias e eu não tomar posse? Serei exonerado? Peraí. Serei o quê? Exonerado? Mota, eu fui nomeado, não tomei posse, eu acho que eu vou ser exonerado. Peraí, não se engane. Eu disse para vocês que servidor era a pessoa legalmente investida no cargo. Se você nem posse tomou, como é que tu vai ser exonerado? Não caiam nessa pegadinha. A chance do cara fazer isso em dia de prova é grande. Foi nomeado, passa o prazo de 30 dias, não tomou posse. Então vai ser exonerado. Errado, não vai ser exonerado. Como é que ele vai ser exonerado se nem posse ele tomou? Qual é o certo? Passado o prazo de 30 dias, não tomou posse, o que vai acontecer? A nomeação será tornada sem efeito. Guarda isso que isso tem aroma de prova, isso tem cheiro de prova. Se passar o prazo de 30 dias e não tomar posse,
a nomeação é tornada sem efeito. Qual é a maldade que ele faz no dia da prova? Dizer que se o cara foi nomeado, passa o prazo de 30 dias e não tomou posse, que ele vai ser exonerado. Não vai ser exonerado. Como é que ele vai ser exonerado se nem investido no cargo? Então não virou servidor. Está todo mundo comigo? Cuidado com isso na hora da prova. Se não prestar atenção, patina nessa. Todo mundo, eu tenho certeza que vai estar atento e não vai cair nisso. Todo mundo está comigo até aqui? Legal. Então, vamos refazer o caminho. Tem colegas chegando. Fui nomeado, o concurso já foi homologado, o prazo de validade começou a correr, publicou o ato do meu provimento no cargo. Eu fui o quê? Nomeado, certo? Então, fui nomeado, eu tenho prazo, começa a contar o prazo da publicação do ato de provimento no cargo para que eu tome posse. Já guarda isso. Uma vez nomeado, eu preciso tomar posse. Prazo para isso, 30 dias. Caso contrário, nomeação tornada sem efeito. Todo mundo está comigo até aqui? Fechado? Vamos além. Vamos além. Cuidado com uma coisa. Veja só. Esse prazo de 30 dias, ele é contado de quando? Da publicação do ato de provimento no cargo. Então, o prazo para o nomeado tomar posse é de 30 dias, caso contrário, a nomeação vai ser tornada sem efeito, e esse prazo é contado de quando? Da publicação do ato de provimento. Legal? Mas tem exceção. Sério, Mota? Sério. Sabe aquele materialzinho de Lei 8.112 que vocês têm? Vai todo mundo para o artigo 13, por favor. Todo mundo. Eu vou junto com vocês. Vamos lá. Todo mundo, por gentileza, no artigo 13 da Lei 8.112, façam essa gentileza, artigo 13 da Lei 8.112. Por favor. Todo mundo lá? Veja só, algumas coisas eu ainda vou falar, mas dá uma olhada no que diz o artigo 13. Ele diz assim, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. A gente vai falar disso daqui a pouco, quando eu começar a falar de posse. No qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Segue o jogo. Parágrafo 1º. Dá uma olhada agora. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Não precisa decorar esse parágrafo, basta olhar para o esquema que eu fiz no quadro. Olha o que ele disse aqui, vou ler de novo. Ninguém com o olho na lei, todo mundo com o olho no quadro, só eu lendo a lei. Aqui, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Todo mundo está comigo? Jóia. O parágrafo 1º está desenhado no quadro. Parágrafo 2º. Acompanhem comigo agora. Parágrafo 2º. Olha isso. Em se tratando de servidor que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos 1º, 3º e 5º do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1º, 4º, 6º, 8º, alíneas A, B, D, E e F, incisos 9º e 10 do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Mota, I can not understand. Não entendi nada, Mota. Mota, eu não sou o Soueto, mas eu voei no céu de anil. Eu não entendi nada. É o seguinte, eu acabei de dizer para vocês o quê? Que para você tomar posse, o prazo é de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, certo? Mas o que o parágrafo 2º disse para a gente? Ó, quando se tratar de um servidor, ou seja, de uma pessoa que já está investida num cargo público, se essa pessoa, na data da publicação, né, do ato de provimento, ela tiver numa dessas condições que ele listou aí, artigo 81, inciso 1º, 3º, 5º, artigo 102, incisos 1º, 4º, 6º, o que ele citou aí, essas situações, esse prazo de 30 dias não vai começar a contar da publicação do ato de provimento. Vai começar a contar do término do impedimento que essa pessoa está naquele momento. Mota, continuei sem entender. Vamos lá. Vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que um servidor público, o cara é servidor do INSS. Todo mundo comigo? O cara fez concurso, passou no INSS, já está investido, é estável, já está lá dentro trabalhando já há vários anos. Só que a remuneração de técnico do INSS, remuneração de 5 e pouco ali, descontando ali, fica 4 e pouquinho. Ele entende, a família dele cresceu,
E ele entendeu que se desafiar novamente fazendo um outro concurso público para uma remuneração maior era uma boa saída. E o cara tem intimidade com o estudo, falou assim, cara, vou retomar os meus estudos para fazer outro concurso. Beleza. Aí saiu o concurso para analista de Tribunal Federal. Imagina, o cara tem um superior completo, estava no INSS, num cargo de nível médio, mas nesse meio tempo o cara fez faculdade, e aí, nível superior, formado, resolveu fazer prova para um tribunal. Aí ele fez prova, sei lá, para o TRT. Saiu o concurso, né, fez prova para o TRT, foi aprovado. Só que ele já é servidor do INSS. O que aconteceu? O TRT nomeou ele. Só que quando o TRT nomeou ele estava de férias. Ele estava de férias. Veja, vamos imaginar que a nomeação dele tenha acontecido na primeira semana de férias. O cara em cima da cama arrumando roupa e já com tudo marcado para poder viajar, curtir as férias. O cara trabalhou um ano inteiro, intenso, estava sonhando com aquele momento. Uma pessoa chega para ele e fala assim, aí, se eu fosse você, eu não arrumava as malas não. Ué, por quê? Eu tenho direito de tirar férias. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas o que de ruim aconteceu? Cara, eu não sei, sinceramente, se o que aconteceu é ruim. Eu acho que é uma coisa boa. Quer dizer, eu nem sei se é boa ou não. Depende do que está pensando para a tua vida. Tu dá uma olhada no Diário Oficial de hoje? Não. Por quê? Tu fez o concurso para analista do TRT, não fez? Fiz. Não, peraí. O que tu vai me dizer aí, cara? Tem certeza que tu vai continuar arrumando tua mala? Por quê, cara? Tu foi nomeado pro TRT, mano. Caraca, mentira, mano. Me arrepiei. Agora tá falando sério, tô. O pior não é isso, cara. O pior é que tu tá na primeira semana de férias, né? Eu sei, cara. Eu trabalhei pra caramba no INSS no ano passado. Chegou agora que eu ia tirar férias. Eu nem sei o que eu faço agora. Caraca, e agora, mano? Resolvam esse problema pra mim. E agora? Fica tranquilo. Não precisa se desesperar. Abre o artigo 13, parágrafo 2º da Lei 8.112 que você vai encontrar a resposta. Está todo mundo no 13? Todo mundo continua no parágrafo 2º do 13? Vou ler de novo. Olha o parágrafo 2º do 13. Ele disse lá, em se tratando de servidor que esteja... Parou. Em se tratando de servidor. Eu não dei um exemplo para vocês dizendo que o cara já era servidor do INSS, então ele já é servidor. Seguiu. Que esteja na data de publicação do ato de provimento. Parou. Publicação do ato de provimento, ou seja, na data que ele está sendo o quê? Nomeado agora. Em licença prevista nos incisos 1º, 3º e 5º, não é o caso, do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos 1º, 4º, 6º, estão vendo aí? Aí ele diz que, nesse caso, o prazo começa a ser contado do término do impedimento. Vocês repararam que logo embaixo eu fiz um adendo colocando que situações são essas? Repararam? Aí está escrito assim, ó, as situações. Licença por motivo de doença em pessoa da família, não é o caso. Licença para o serviço militar, também não. Licença capacitação, também não. Aí embaixo eu coloco aí, artigo 102, além das ausências, está vendo aí? Aí embaixo ele coloca, inciso 1º, férias. Parou! As férias estão previstas no artigo 102, inciso 1º. Férias estão ou não estão nessa lista? Estão. Você sabe o que isso significa? Para quem não entendeu o que isso aqui significa, o cara é do INSS, tirou férias. Na primeira semana de férias, ele foi nomeado para ser analista do TRT. Aí a pessoa chega e fala, cara, tu foi nomeado. Mas ele, conhecedor da 8.112, o que ele vai falar? Sério, cara? Sério. Aí ele continua arrumando a bolsa. Aí a pessoa fala assim, cara, tu não tá feliz? Tô. Mas então, ué, eu tô focado nas férias. Mano, mas vai passar o prazo de 30, tu não vai ficar 30 dias de férias? Pô, mas se tu perdeu o prazo. Tu não estudou 8.112, né, cara? No parágrafo 2º do artigo 13, está escrito que se eu já sou servidor e eu tiver de férias, porque está naquela lista, o prazo de 30 dias para eu poder tomar posse não vai começar a contar da nomeação, vai começar a contar do término das minhas férias. Então eu vou curtir as minhas férias, vou avisar o órgão que eu estou de férias, óbvio, né? Vou fazer contato, obviamente, formalizar isso, que eu estou de férias, que eu sou servidor do INSS e estou de férias. Quando terminar as férias, aí começa a contar o prazo de 30 dias. Deixa eu curtir, agora dobrado, porque eu vou curtir muito mais feliz. Quando eu voltar, eu me ajeito para poder passar lá no TRT e tomar posse como analista. Todo mundo entendeu? Então, o exemplo que eu estou dando está nessa lista. Mota, você acha importante eu saber essa lista? O que você acha? É ou não é importante saber essa lista? Sim. Vou dar um outro exemplo. Vamos imaginar, existem pessoas que fazem planejamentos pessoais em virtude dos estudos e do ingresso em cargo público. Acreditem, não sei se é o caso de alguém daqui, mas já tive inúmeros alunos nesse sentido. Exemplo, um casal
ali, um casal, mas o planejamento de filhos estava condicionado à aprovação no concurso. Porque os dois trabalhavam e também estudavam. E entenderam, Mota, mas não está certo. O planejamento familiar é de cada um tem os seus planos para a vida. Tem gente que planeja não ter filho, tem gente que quer ter 10 filhos, cada um é cada um. Um casal que planejou ter filhos apenas após a aprovação no concurso público. Aí imaginemos, ela passou no concurso público do INSS, tomou posse, entrou em exercício, está trabalhando. O que ela tinha combinado? Combinou o seguinte, bom, a gente só vai ter filho depois que eu virar servidora pública. Legal! E ela virou. O que acontece? Ela engravidou. Só que ela tinha feito um outro concurso público federal e quando esse concurso convocou, adivinha, ela já era servidora pública. Só que ela estava de licença gestante. Aí o concurso novo vai lá e nomeia ela. E ela, meu Deus, mas cara, tanta hora para me nomear, me nomeia agora que eu estou de licença gestante. Posso contar uma coisa para vocês? Licença gestante está nessa lista também. Então eu pergunto, se ela já é servidora pública, está de licença gestante e é nomeada para um novo cargo, o prazo de 30 dias para ela não vai contar da publicação do ato de provimento. O prazo de 30 dias vai contar para ela de quando? Do término da licença gestante. Por quê? Porque a licença gestante também está nessa lista. Todo mundo volta para essa listinha do 13, parágrafo 2º. Olha aí, ó. O artigo 102, inciso 8º, que está aí na lista, ele cita assim, lá no parágrafo 2º, volta lá no parágrafo 2º. Ou afastado nas hipóteses dos incisos 1º, 4º, 6º, 8º, alíneas A, parou. Sabe o que está escrito no artigo 102, inciso 8º, a linha A? Licença gestante. Então eu pergunto, se ela já é servidora pública, está licenciada em razão, né, da chegada de uma criança, licença gestante, o que ela vai fazer? Ela vai chegar lá no... Acabou de ter o parto, vai chegar com a criança. Gente, desculpa, eu estou chegando com ele aqui porque eu acabei de ter a criança e eu fiquei com medo de perder o prazo de 30 dias. Relaxa. Essa pessoa, o prazo de 30 dias para ela só vai contar de quando? Do término do impedimento. Qual é o impedimento nesse momento? A licença gestante. Pô, Mota, mas ela ainda tem meses de licença gestante. Pô, se contar, acabou de ter filho, ela vai ficar pelo menos, sei lá, Mota, uns 2, 3 meses fora ainda, contando o período, né, que ela tirou anteriormente. Pô, ela vai ficar um tempão. Não importa, não é direito dela? Não está aqui na lei? Então o prazo para ela só vai começar de quando? De quando terminar a licença gestante. Artigo 13, parágrafo 2º. Se cair isso aqui na prova, todo mundo está alerta? Todo mundo está alerta? Então nem preciso dizer. Devorem essa lista do parágrafo 2º do artigo 13. Agora, um cuidado. Não é toda a licença que está escrita aí. Não é qualquer situação de afastamento. Reparem que quando ele cita aí, artigo 81. Esse artigo 81 que ele citou aí na lista do parágrafo 2º do artigo 13, esse artigo 81, ele fala de 7 licenças. Tem 3 previstas aí. Licença por motivo de doença em pessoa da família, licença capacitação, está aí nessa lista, e licença para o serviço militar. Vamos imaginar agora uma outra situação? Imaginemos o seguinte, servidora do INSS, ela é casada, o marido dela é executivo de uma multinacional. Vamos imaginar que a empresa desloque ele para uma nova unidade, sei lá, no Uruguai, um exemplo, e diz para ele assim, ó, você vai assumir as operações, você vai ser o cabeça, o head da empresa lá no Uruguai. Tu vai ficar lá, a gente quer que você fique lá no próximo ano. Ela é servidora do INSS. Não adianta pedir remoção, vai pedir remoção para o Uruguai? Não tem como, né? Vai trabalhar onde? Então o que ela vai fazer? Ela vai se licenciar para acompanhar o cônjuge. Essa licença, para quem não sabe, ela tem prazo indeterminado e é sem remuneração. Essa licença não está nessa lista. Então, sabe o que acontece? Se ela se licenciar para acompanhar o marido, que é executivo lá no Uruguai agora, ela vai ficar esse ano inteiro, porque ele assumiu a operação lá no Uruguai, a empresa colocou ele como head, ele que vai fixar as operações, iniciar esse trabalho, 1, 2 anos ele vai ficar lá. Ela precisou tirar licença para poder acompanhar ele. Só que ela tinha feito um outro concurso público para analista do TRE e ela foi nomeada. Eu pergunto, se essa licença dela não está na lista, então o prazo de 30 dias para ela vai contar de quando? Da publicação do ato de provimento. Então, se ela for nomeada, passar o prazo de 30 dias, ela não voltar para cá e assumir o cargo,
ela vai ter a nomeação dela tornada sem efeito. Por quê? Porque a nomeação, essa licença que ela está usufruindo, não está na lista do artigo 13, parágrafo 2º. O que mostra para vocês o cuidado que você tem que ter com as situações que permitem e as situações que não permitem. Fecharam até aqui? Beleza, meus amigos? Então, tá aqui. Fui nomeado, por gentileza, todo mundo, em alto e bom tom. Fui nomeado, preciso tomar posse no prazo de 30 dias. Caso contrário, minha nomeação é tornada sem efeito. O prazo de 30 dias para poder tomar posse conta de quando? Da publicação do ato de provimento no cargo. Esse é o padrão. Mas em alguns casos, quando a pessoa já é servidora pública, e só nessa situação, porque ele disse no parágrafo 2º, em se tratando de servidor, Moto, se ela não for servidora, ali está escrito o quê? Em se tratando de servidor. Ah, mas eu não concordo. Mas a prova não é sobre o que a gente acha, a prova é sobre o que está escrito na lei. Ok? A gente responde o que ele está perguntando. A gente não filosofa em cima do que ele está perguntando. Se a lei falou em se tratando de servidor, é em se tratando de servidor. Ponto. Fechou? Joia? Se o cara já é servidor e tiver numa dessas condições previstas no parágrafo 2º do artigo 13, o prazo de 30 dias é o mesmo, mas ele não vai contar da publicação do ato de provimento. Ele vai começar a contar do término do impedimento. Todo mundo está comigo até aqui? Primeira parte da aula está superada? Fechou? Joia. Acabou, Mota? Não, está só começando. Vamos seguir o fluxo. Fui nomeado, prazo de 30, para poder tomar posse. Caso contrário, minha nomeação será tornada sem efeito. O que é a posse? Vamos para cá agora. O que é a posse? A posse é exatamente o momento da investidura no cargo. A posse é aquele momento onde você vai aproveitar que você já está no Shopping Nova América e você vai passar na loja para poder comprar uma roupa bonita, um pisante novinho, não é isso? Que você vai se arrumar bonito para poder chegar lá naquela solenidade bonita, que é a solenidade que muda definitivamente a sua vida. E aí você está lá sentadinho, daqui a pouco a pessoa vai lá e profere o seu nome, fulano de tal. E aí você levanta, faz aquela caminhada de 15 segundos, onde em 15 segundos todo aquele sofrimento, toda aquela luta vem à tua mente e no final, ainda que escorra uma lágrima, você está feliz. Por quê? Porque a missão está cumprida. E naquele momento tem um papelzinho ali sobre a sua mesa. Papel esse que você precisa assinar. Esse papel tem nome. Qual o nome desse papel? Chama-se termo de posse. Então, vamos colocar isso aqui. A assinatura do termo de posse.